Olá, meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena aqui no estúdio com um convidado especial para falarmos sobre o dia de hoje, que é o dia do conselheiro tutelar. E eu trouxe ele, que é presidente da associação, para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Já que se trata de uma profissão muito importante, né? Eu trouxe ele para falar um pouquinho sobre isso. Então, Rogério, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Bom, é muito bacana quando chega esse momento que o Brasil todo está celebrando, 18 de novembro, que é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Isso, Lorena, está garantido lá na Lei Federal 11.622, desde 1997, né, que foi instituído aí o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Bom, o Conselheiro Tutelar é diferente do que a sociedade ela costuma saber e entender. O Conselheiro Tutelar ele está para garantir direitos. Né, referente à criança e adolescente. Quando o Conselho Tutelar deve agir? Quando existe ameaça ou violação de direitos dessa criança ou desse adolescente. Certo. Nós temos visto bastante acontecimentos com relação ao abuso, né? Eu gostaria de saber, Rogério, de que forma, se vocês têm algum já planejamento para combate a esse tipo de violência contra a criança. É bom ressaltar que o Conselho Tutelar ele trabalha de forma integrada com algo que a lei estipula, chamado rede de atendimento ou rede de proteção à criança e ao adolescente. Que rede é essa? É CRAS, é CREAS, é a Casa de Acolhimento, que é o antigo abrigo que se chama, é CAPS, enfim, uma rede integrada, inclusive a área da educação também, que é primordial nessa temática aí. A educação é a que recebe, é aquela participativa, né? Aquele primeiro contato, é o professor que identifica toda essa questão. Os conselhos tutelares, em especial a nossa área de abrangência, que é o oeste do Pará, Baixo e Médio Amazonas, é feito sempre um trabalho de forma integrada. Ressalta-se que o conselho tutelar ele não executa a medida, sim a rede de atendimento à criança e adolescente. Então, a partir do momento que o Conselho Tutelar ele recebe essa denúncia, ele ouve, ele apura, ele encaminha, ele requisita para que os órgãos de segurança, os órgãos de atendimento à criança e adolescente possam aí tomar essa medida. Leva-se em consideração que a rede de atendimento à criança e adolescente sempre está ativa para que possa garantir esse direito dessa criança e adolescente, a rede de segurança pública quando há situações envolvendo as polícias militar, civil, federal, etc. e tal. O Conselho Tutelar ele age de forma preventiva e corretiva, né? Então, de que forma a gente pode estar entrando em contato? Porque vocês também fazem tipos de ações por denúncia ou faz alguma ação repentinamente? Como é que funciona? O Conselho Tutelar sempre ele vai agir quando for provocado. O que é isso? A partir do momento que ele for denunciado, quando é muito importante colocar para a sociedade, que a sociedade ela possa denunciar. Leva-se em consideração que existe a lei do sigilo absoluto. E aí todas as informações ela fica em sigilo. Agora sim, existem pessoas que não têm aquela segurança. Será realmente que vão manter sobre o sigilo? Aí também ela tem outra opção, que é o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, né? É onde a pessoa vai estar ligando, vai estar dando lá para os Direitos Humanos em Brasília, e os Direitos Humanos estará colocando para os conselhos tutelares ou a quem cabe a essa execução dessa situação aí. O número de violação, ele ainda é muito. Ele tem crescido, mas tem trabalhado para que se possa combater. Ressalto que a gente tem alguns parceiros relacionados a essa questão. Por exemplo, nessa área aqui do Alto Trombetas, nós temos lá a Vale do Rio Doce, que é a Mineração Rio do Norte, tem feito um trabalho fantástico juntos com os conselhos Jóbidos, Faro, Terra Santa, e onde tem feito ali uma integração para que possa combater essa situação. A nossa meta, a nossa medida a partir de 2021, junto lá com a mineração, é implantar o Conselho Tutelar de Porto Trombetas. Que há uma dificuldade, há um clamor popular ali, que de Porto Trombetas é distrito de Oriximiná. Então, quando há uma denúncia, principalmente sobre abuso sexual, a demora é demais para Oriximiná chegar até Porto Trombetas. Então, a nossa meta agora é relacionada a essa questão. Nossa meta de 2020, nossa meta de 2019 era equipar os conselhos tutelares com carros 0 km e alguns outros itens. Isso a gente já bateu essa meta. Agora a meta é poder estruturar mais os conselhos tutelares para que eficazmente eles possam combater essas violações de direitos. Aqui em Santarém são quantos conselheiros? Aqui em Santarém são 3 conselhos tutelares, um no centro da cidade, o outro na grande área de Santarenzinho e o outro lá em Alter do Chão. Mas existe o conselheiro em cada área
Como a gente estava São conversando. 5 conselheiros tutelares preparados e atuantes em cada área de jurisdição. Conselho 1, ele atende a área central, comunidade de Curuaúna, até ali o bairro Santo André. Conselho Tutelar 2, já ali Floresta, São Francisco, até ele pega ali até a parte de Caranazal, a caminho de Alter do Chão. É parte do Conselho 2 e algumas comunidades. A partir de então é o Conselho Tutelar 3. Eu gostaria de fazer um registro importante que Santarém hoje é a terceira maior cidade do nosso estado. Santarém hoje realmente ele tem sido equipado, tanto a questão de estrutura e a questão salarial que deve se colocar relacionada a essa questão. Isso é um ganho para nós. Então, no dia 18 de novembro, ele faz a gente fazer algumas reflexões. Quantos colegas que já não foram mortos por defender direitos de criança e adolescente, quantos colegas aí que não foram humilhados em seus trabalhos, quantos colegas não apanharam, enfim, uma série de situações. Mas uma reflexão muito mais importante, Lorena, é que a gente conseguiu avançar com a Lei 12.969, onde conseguimos alguns direitos trabalhistas que antes o conselheiro não tinha. Então, isso é uma luta que a gente tinha de bastante tempo, a 10º, a férias, que a classe não tinha naquela época, e hoje que se tem relacionado a essa questão. Então, por exemplo, eu sou ex-conselheiro tutelar em Santarém. Então, na minha época, nós tínhamos apenas R$ 937 e sem nenhum direito. E isso a gente vem implantando, é a luta, a gente vem em busca, e isso é muito bacana. Imagina só que a partir do momento em que eu venho assumir a Associação de Conselheiros Tutelares, eu vejo uma grande decadência nos nossos conselheiros tutelares da região. Por exemplo, tinha conselho tutelar que ia apurar denúncia de bicicleta. E isso foi uma preocupação muito grande nossa. Tinha conselho tutelar, que é o caso de Trairão, que não tinha nem a bicicleta, eles iriam a pé. O de Belterra, que também não tinha carro na época, e que me espantou quando eu fui ver que naquela época a sede do conselho tutelar era de madeira e tomada por cupim. Aqui nós tínhamos computadores, lá eles tinham máquina de datilografia ainda. Então situações como essa começaram a me despertar. Então os meus amigos lá de Brasília, os meus amigos lá de São Paulo, até mesmo da Grande Belém, eles dizem, quanto é difícil estar junto dos nossos conselhos tutelares. Aí eu digo para ele, difícil estar aqui, que a situação aqui ela é muito complicada. Tu tens para cá Transamazônica, do outro lado tu tem os rios, e a gente viaja bastante, e hoje a gente conseguiu equipar esses conselhos tutelares. E aí me lembra de uma conselheira lá em Trairão que ela diz o seguinte para mim, poxa, antes a gente não tinha carro, agora a gente tem carro, mas agora nosso carro é baixo. Então depois vocês já reclamam, porque não estava sem carro, enfim, mas a gente acaba sempre querendo, conversando. Então todo ano, quando chega essa época, 18 de novembro, nós fazemos o congresso da infância e da juventude, onde a gente traz vários palestrantes. Esse ano a gente até programou, mas não foi possível, de acordo com a mudança de calendário por causa da pandemia e as eleições também. Então, portanto, a gente teve que transferir para março, que será esse grande evento. Mas o dia de hoje, assim, 18 de novembro, como já falei, é um momento para refletir, é um momento de conquista da classe também, apesar de grandes avanços que nós tivemos, também tivemos grandes ataques. Sim. E agora a gente gostaria de fazer até mesmo o registro da PEC 177, 171, que estabelece sobre a redução da idade penal. E que essa PEC aí foi para votação no Congresso Nacional. Os conselhos tutelares e as associações, de uma forma integrada de todo o país, estiveram lá em Brasília e conseguiram fazer com que fosse arquivado esse processo. Então, são situações que, ao mesmo tempo, você tem avanço, mas tem que também combater esses direitos que cabem aos conselhos tutelares de todo o Brasil. E aí, esse 18 de novembro, na verdade, é para celebrar esse momento. Eu creio que é um momento muito especial, onde todo o Brasil ele comemora, onde toda a cidade deve se comemorar. A gente está num processo eleitoral que teve agora recentemente, processo eleitoral, e a nossa maior preocupação era eleger prefeitos que tivessem compromisso com a área da infância e com a área da juventude. Rogério, mas o que tem a ver Conselho Tutelar com a questão política? Não tem muito a ver.
porque estamos tratando de políticas públicas. Sim. E somente quem pode fazer isso é o executivo. Né? Então, por exemplo, nós tivemos em alguns municípios conversando com cada um, e aí para que a gente possa, a partir de janeiro, poder traçar metas e objetivos. Imagine você que existem municípios que ainda não têm a casa de acolhimento, que é o famoso abrigo. Né? E aí existe município que quer jogar para Santarém essa responsabilidade. Enfim, então uma série de situações que você acaba tendo e que de repente a cidade polo tem que aguentar aquela questão. Então, um dos nossos papéis é tentar desafogar esse sistema relacionado a essa questão. Né? Outra questão é sobre a questão aí das delegacias de polícias, que hoje a gente procura ter principalmente as delegacias aqui dos outros municípios de menor porte, que realmente tenham uma estrutura para que possa receber o adolescente, receber a criança, que às vezes tem alguma situação envolvendo a questão criminal, e aí a gente precisa ter uma estrutura ali para que possa ouvir, enfim, toda essa questão. Então, o nosso trabalho é relacionado, voltado à garantia de direitos da criança, do adolescente, em especial esses conselheiros tutelares. Costumo dizer, Lorena, que conselheiro tutelar é uma missão divina, porque muitas das vezes você está dormindo na sua casa, mas o conselheiro está aí, está voltando, conhece, enfim, toda aquela questão. Então, gente, a gente tinha que conversar com ele um pouquinho sobre esse assunto. E já quero deixar o parabéns aí para todos vocês. É uma profissão de risco, a gente entende, né? E tem que valorizar cada um. E que para esse ano aí, que está entrando com um novo governo, uma nova gestão, que eles possam unir forças com vocês para com certeza combater mais ainda sobre esse abuso que está absurdo, que vocês possam estar ganhando mais força ainda, né? E ressalta-se, Lorena, que quando a gente chega em um município, muitas das vezes alguns gestores acham que a gente, porque é o chato, porque é o enjoado, porque isso, porque aquilo. Na verdade, a gente só tem um partido, que é a criança e o adolescente, independentemente de quem seja o gestor de determinada cidade, a gente defende ali criança e adolescente. Então sempre a gente vai ser enjoado, sempre a gente vai ser um chato, sempre a gente vai cobrar relacionado a essa questão. E fazer um grande registro. Agradecer imensamente a TV Impacto, agradecer a você que sempre que precisamos, sempre vocês estão de portas abertas, e isso é bacana. Com certeza. Okay? Então, conselheiro tutelar, meus parabéns para vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos proteja e conseguimos caminhar firmes e fortes. É isso aí, gente. Rogério, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Parabenizar aí essa equipe de vocês, que é muito fundamental, né, para os nossos dias de hoje. Então, muito obrigada. Até logo. Muito obrigada. Você que gostou da matéria, quer saber de mais informações, perdeu, volte o vídeo e me ajude a compartilhar essa matéria. Muito obrigada e até a próxima.